porque o Senhor nos resgatou. Ó Senhor, nós éramos pecadores, Deus, mas a Tua graça nos alcançou, Senhor. Nós te damos graça, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós, Deus. Ó Pai, nesse momento, que a Tua palavra, Senhor, chegue aos nossos corações, Pai, e que ela fala, Senhor, de forma profunda, Pai, de forma que continuemos a entender, Pai, qual o Seu imenso amor por nós, Pai. Ó Deus, muito obrigado, Senhor, pelos dízimos, pelas ofertas. Obrigado, Senhor, por cada irmão, Senhor, que está aqui conosco. Agradecemos também por aqueles que não puderam estar. Ó Senhor, muito obrigado, Pai. Fala conosco nesse momento. É a oração que eu te faço em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Se assente, queridão, queridona. Que bênção extraordinária. Cristo me amou. Pode soltar a tela aí, João Marcos, por favor. Evangelho de Lucas, capítulo 5, versos 12 a 16. Esse hino que nós acabamos de cantar é a história da nossa vida. Todos nós temos uma história parecida. Fomos alcançados. Um dia estávamos no nosso caminho, na nossa vida. E eu quero que você pare alguns segundos para refletir, relembrar de onde o Senhor lhe tirou. Daquele tempo, daquele ato soberano da graça de Deus. Quero dar alguns segundos para você. O Evangelho de Lucas é o Evangelho de encontros, de pessoas com Jesus de carne e osso. Lucas faz a sua seleção à luz do programa de Jesus, o Manifesto de Nazaré. O manifesto do reino invertido. O texto que quase todo domingo eu recito. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, e proclamar o ano aceitável do Senhor. Lucas 4, 18 e 19. Então, as narrativas de Lucas são todas elas mostrando Jesus concretizando esse programa, possibilitando que todos os oprimidos, desprezados, miseráveis, curvados, doentes e pecadores experimentem seu amor misericordioso. A Bíblia, ela é um todo. A Bíblia não é um livro de narrativas isoladas, de episódios escritos de modos segmentados. A Bíblia é uma grande história. Então, Jesus aqui, citando Isaías 61, 1 e 2, ele está lembrando acerca do ano do jubileu. Um período na história onde de 50 em 50 anos os escravos seriam libertados,
as terras seriam devolvidas aos seus antigos donos, e o povo desfrutaria de um tempo de economia plena, de justiça solidária, um tempo onde todos seriam plenamente saciados. Eu li um artigo muito interessante na Christian Today, em que o articulista fez questão de fazer um paralelo nesse tempo de pandemia que estamos vivendo, onde há necessidade de recuperação da economia, sem contar no drama humano. E ele citou o jubileu como sendo uma boa referência para entendermos o que Deus pensa, ou o que Deus planejou para uma espécie de, ele usa essa expressão, reinicialização da economia. Ele fala no artigo, relembrando, Levítico 25 é o texto. A cada 50 anos, como eu disse, dívidas eram perdoadas para que nenhuma família pudesse estar do lado errado do infortúnio, da miséria, do mau comportamento. A terra seria devolvida aos seus antigos donos e, com isso, evitaria a concentração de riqueza em um número menor de pessoas. E evitava também uma perpétua classe servil de sem terras. O jubileu também era uma redefinição institucional. O poder não poderia beneficiar apenas uma pequena elite da sociedade. O jubileu seria o retorno das pessoas ao lugar onde elas eram conhecidas. Lembro-me das cidadezinhas pequenas de Minas Gerais, em que todos se conheciam. Morei numa cidade assim, Novo Cruzeiro, no nordeste de Minas. Na época, algo em torno de 3.000 habitantes. Todo mundo conhecia. É o fulano, filho do Zezinho. É o fulano que trabalha na mercearia. É o Ezequias, que é o filho do pastor da Igreja Batista. No ano do jubileu, todos voltavam para as suas cidades pequenas. E ao retornar, estavam sem pendências, sem nome no SPC, sem dívida ativa na prefeitura. Imagina a alegria, Erivelto, dos escravos ou dos escravizados libertados. Eles eram também indenizados adequadamente. Imagina a liberdade daqueles que eram vencedores no antigo sistema, por não ter mais de coagir nem dominar os seus próprios irmãos e irmãs. Para Isaías, o jubileu seria boas notícias aos pobres. Eles não seriam mais escravizados por suas dívidas. A perda, a desconfiança, a vergonha que eles viviam haviam sido apagadas. Porque o dia do Senhor, o ano aceitável do Senhor, o ano do jubileu, havia chegado. O articulista continua. O júbilo é fruto do perdão. O júbilo é fruto da misericórdia. O júbilo é fruto do verdadeiro Deus ser conhecido, adorado e obedecido. É isso que Jesus quis evocar em Lucas capítulo 4. É isso que Jesus disse quando ele encerrou a sua exposição em Isaías 61, dizendo: hoje se cumpriu esta Escritura. Só pode ter júbilo no jubileu, porque o júbilo sem jubileu é júbilo passageiro, é alegria remota. Quando há perdão, misericórdia e abundante graça. Talvez, pensando nisso, foi que Jesus, ao ensinar a oração
denominada Pai Nosso, nos ensinou: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. O ano do jubileu. O ano em que os fracos não seriam mais marginalizados. E aí quando Jesus diz, hoje se cumpre essa escritura, é como se ele estivesse dizendo, olhe para mim, de agora em diante será só jubileu. O ano do jubileu começou ali, vai prosseguir na glória. E se eu desejo ser teologicamente correto, já nasceu na mente de Deus antes da criação do mundo. E Jesus apenas evoca, trazendo para o Cronos, para o tempo do relógio, aquilo que já existia no Kairos, no tempo divino. Hoje se cumpriu esta escritura. Newton, os fracos não seriam mais marginalizados. Inferiores, doentes, perdidos, seriam alcançados. Jesus predilizaria. A palavra ficou horrível, mas você entendeu o sentido. Estaria dando preferência àqueles a quem a sociedade não queria estar perto. Samaritanos, Eca. Jesus enalteceu um. Na parábola do bom samaritano, só Lucas cita essa parábola. E termina dizendo, vai e faz o mesmo àqueles que não atenderam às necessidades daquele homem maltrapilho, colocando o samaritano como exemplo. No outro texto, no leproso de Lucas 17, o único leproso que veio para agradecer, vou falar até baixinho, era samaritano. E Jesus enalteceu a sua postura. E as mulheres, tão desprezadas, desprestigiadas, como na música Baile de Favela, usadas como nada, um lixo. As mulheres foram enaltecidas. Lucas dá um destaque a Maria, mãe de Jesus, contando histórias que ele só poderia ter ouvido dela. Dá voz a Maria, dá voz a Ana, dá voz a Marta, dá voz a Maria, e até diz que ela havia escolhido a melhor parte. Uma mulher, quem diria? Ele cura a que está com sangramento crônico, uma menstruação de 12 anos. Pela lei levítica, não se poderia tocar em mulher no fluxo, em dia de fluxo. Aquela mulher não era tocada, não era amada, não era nem vista como alguém. Jesus permite-se ser tocado por ela. E ainda diz, de mim saiu virtude. Ah, mulheres. Poderia falar dos coletores de impostos, Mateus e outros, no banquete que Mateus já está fazendo na sua casa, publicanos considerados ladrões, corruptos. A mesma ojeriza que nós temos aos políticos, eles tinham aos publicanos, aos maus políticos. Corrijo. Jesus vem, Lucas registra, amados, João Roque, Jesus saindo da Galileia. E aí quando eu ouço Galileia e leio Galileia na Bíblia, eu me lembro do Kiko. Gentalha, gentalha, gentalha. Era só gentalha. Tanto é que era chamado de Galileia dos gentios. Nazaré, Cafarnaum, só gentalha. Mas agora Jesus resolve dar voz. E hoje, e surdos, e cegos, e pobres. E o texto de hoje
Eu nem vou falar. Vamos ler juntos. Lucas 5, 12 a 16. Aconteceu que, estando Jesus numa das cidades, um homem coberto de lepra veio à sua presença. Quando ele viu Jesus, prostrou-se com o rosto em terra e pediu: Senhor, se quiser, podes purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou nele. É isso mesmo que você terminou de ler. Tocou nele, dizendo: quero sim, fique limpo. E no mesmo instante, a lepra daquele homem desapareceu. Jesus ordenou-lhe que não contasse isso a ninguém e acrescentou: mas vá, apresente-se ao sacerdote e ofereça pela purificação o sacrifício que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Porém, o que dizia, ou o que se dizia a respeito de Jesus, se espalhava cada vez mais. E grandes multidões afluíam para o ouvir e para serem curadas de suas enfermidades. Jesus, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Deus, por favor, dá atenção, concentração, foco ao teu povo aqui. Nenhuma locomoção desnecessária. Sua palavra alcançando corações. Em casa, dê redobrada atenção, para que as distrações naturais de quem está em casa não venham impedi-los e impedi-las de ouvirem da tua palavra. No nome de Jesus. Amém e amém. João Marcos, vamos lá? Primeiro, o encontro, a grande ideia, não é? Eu acredito que vai ter que colocar, João, a letra preta, né? No fundo. Ficou claro demais. Nem eu estou conseguindo ver. Aqui só os ninjas vão conseguir enxergar. Aí vai ter que mudar tudo. Obrigado, filho. O que diz aí? Vamos ler juntos? Quem se encontra... São duas partes, Fernanda. Quem encontra com Jesus muda de vida. É um encontro transformador. E segundo, começa a compartilhar a sua transformação. Não consegue ficar quieto. Jesus até mandou ele ficar quieto. Esse é o tipo de desobediência que eu chamaria de desobediência leve. Jesus falou, não fala. Mas Marcos vai dizer, o evangelista, que esse mesmo saiu falando para todo mundo. Porque é impossível, amados. Como não falar? Atos dos Apóstolos vai ter uma passagem em que os apóstolos vão dizer, nós não podemos deixar de falar das coisas que temos visto e ouvido. Dá para deixar de falar? Encontro transformador, versos 12 e 13. E depois nós vamos falar sobre essa realidade do testemunho incontido, versos 14 a 16. Primeiro, encontro transformador. Lucas coloca essa passagem imediatamente após a pesca maravilhosa. Ao propósito de Lucas é dizer o seguinte, olha, a missão de Jesus era pescar homens. E vamos começar para o tipo mais abjeto de homem que existia na época, o leproso. Amados e amadas, eu não quero entrar em detalhes sobre a questão da lepra. A hanseníase nos nossos dias, que não é ainda a lepra bíblica. A hanseníase talvez seja uma das doenças de pele que a Bíblia aborda com essa palavrinha lepra. Tá ok? Ainda há algo na hanseníase que difere das doenças da Bíblia, chamadas de lepra. Mas Lucas aqui dá o toque médico. Qual é o toque médico? Mateus e Marcos falam um homem leproso.
Lucas, o médico amado, diz: um homem coberto de lepra. É coisa de médico. Ele está dizendo o seguinte: olha, esse homem não era apenas leproso, ele era coberto dos pés à cabeça. Todo o corpo dele estava com feridas. Em Levítico 13, nós encontramos as orientações a respeito de doenças de pele, que a Bíblia chama popularmente ou comumente de lepra. E, se você for ver, é triste a situação. Se uma pessoa fosse infectada, deveria ficar em isolamento. Caso a ferida não cicatrizasse, aumentava o isolamento. 7 dias o primeiro, depois 7 dias. Se não houvesse alteração na infecção após 14 dias, a pessoa seria considerada limpa. Ela sairia de quarentena. Agora, se não tivesse alguma alteração, a pessoa seria considerada impura. E olhe para mim, até que a infecção desaparecesse. E em casos de uma doença infecciosa, como a lepra, em suas variáveis, alguns não seriam curados nunca. A hanseníase mesmo, que é uma das doenças que poderia ser chamada de lepra, não tem cura. A pessoa perde a sensibilidade dos membros, né? Ela pode colocar a mão numa panela quente, a panela vai cozinhando a mão e ela não sente nada. Ela pisa num prego, não sente nada. E a hanseníase tem a lepra, a hanseníase e outras variações, começa também a sair partes do corpo da pessoa, um dedo, do pé, da mão, sobretudo as articulações, o nariz, a boca, ela é tomada por feridas. Enfim, a lepra é uma doença, meu Deus, leprosários, faz uma pesquisa sobre leprosários, você vai ficar... Enfim, há colônias no Brasil de tratamento de pessoas quando essas colônias existiam. Hoje a medicina não permite mais o recolhimento de cidadãos e cidadãs com lepra. Mas era muito comum, no Nordeste tem, nas cercanias ali de Recife, tem um local, e outras capitais mais. No sul do país também tem colônias. O papel do sacerdote era muito importante, porque o sacerdote era o médico da época. Levítico 13 fala de que havia 11 casos em que ele poderia declarar impuro e 7 casos em que ele poderia declarar limpo. É um cuidado, amados, muito delicado. É rara, amados, a menção de uma pessoa ser limpa ou imunda sem um anúncio do pronunciamento sacerdotal. O sacerdote declarava impuro e era o sacerdote que declararia puro. A pessoa doente, amados e amadas, ela deveria morar sozinha, fora da cidade. Deveria usar roupas rasgadas, cabelos desgrenhados. Ela deveria cobrir o lábio superior, usar máscaras e gritar quando se aproximava de pessoas: imundo! Imundo! A pessoa, para ser considerada limpa, mesmo com feridas, depois das feridas devidamente cicatrizadas, curadas, só que, abri um parênteses, se elas já eram expulsas da cidade e eram obrigadas a morar em comunidades com doentes, com outras espécies de lepra, a pessoa poderia entrar com uma verruguinha e depois de algum tempo contrair moléstias ainda maiores e piores. Então, era muito cruel. A pessoa entrava com um cortezinho no dedo, uma ferida, uma brotoeja e jamais voltaria para casa. Muitos casos aconteciam assim, nos tempos bíblicos e em nossos dias antigos também na história.
para ser considerado limpa, a pessoa teria que participar de uma cerimônia. Olhe para mim. Deveria limpar suas roupas, barbear, cortar os cabelos, teria que visitar o Jean e passar por uma limpeza. E deveria levar uma oferta, pelo menos um cordeiro. Se a pessoa fosse pobre, um passarinho serviria. Se a pessoa fosse mais pobre ainda, uma farinha e um óleo. Está lá em Levítico 14. Mas, amados, esse cidadão, não sabemos que cidade era, aconteceu que estando Jesus numa das cidades, esse homem coberto de lepra vai à presença de Jesus. E quando ele vê Jesus, o texto não fala, mas eu acredito que ele não gritou, imundo, imundo. Eu me emociono ao talvez imaginar que ele teria gritado, desgraçado, eu sou um desgraçado. Porque ele se prostra, com o rosto em terra. Uma expressão que você vai encontrar na Bíblia em outras passagens, não vou entrar em detalhes, já fiz isso na mensagem passada, quando falei de Pedro. Por isso que há uma relação aqui muito fina entre o versículo 8, onde Pedro se prostra em terra aos pés de Jesus e diz, Senhor, afasta-se de mim, porque eu sou pecador. E agora, no versículo 12, é um leproso. Pedro se julgava um pecador e o leproso se julgava um impuro, porque ele não pede, amados, para ser curado. Olhe para mim, por favor, preste atenção. Ele diz, Senhor, se quiser, podes purificar-me. O pedido dele é esse. Ele queria estar de novo na presença de Jesus, por isso que ele está ali. Quem sabe ele ouviu falar de Jesus, quem sabe ele vê Jesus, ele reconhece a Jesus, a fama de Jesus já havia chegado, alcançou a ele, e agora, amados, não apenas Lucas, mas Marcos e Mateus, ao invés de curar, colocam purificar aqui. A doença desse cidadão o privava de estar puro para o culto. Nós vemos, amados e amadas, de que as palavras se quiseres, ou se quiser, na Nova Almeida, pode purificar-me, contém dois aspectos. Primeiro, grande temor. Se quiseres. Eu sei que o Senhor já curou a sogra de Pedro. Eu sei que o Senhor já curou e expulsou demônios de tantas pessoas. Eu sei da sua fama. Se quiseres, então, porque eu sou um caso diferente. Eu sou um doente intermitente. Eu não sou. Eu não estou doente. O leproso não está doente. O leproso é doente. Me parece, amados, de que a lepra fazia com que a enfermidade possuísse a condição humana. Eu sei que não é. Eu sei que hoje a gente tem elementos distintos a respeito disso. Mas nesse tempo, amados, a enfermidade era a condição. Tanto é que tanto Mateus quanto Marcos falam o seguinte, um leproso. E Lucas, por um rigor científico, que coloca um homem coberto de lepra. Se quiseres, porque eu não sei se o Senhor vai ter graça para um desgraçado como eu. Eu não sei se o Senhor vai ter vida para um homem que só tem a morte como certa. Se quiseres, podes curar-me, podes purificar-me. Mas também, amados, não era só um grande temor, não, hein? Você segura aí na cadeira. Era uma grande fé.
Porque ele falou, se quiseres, podes purificar-me. O Senhor pode. O Senhor pode. Um dia eu ouvi um cidadão muito simples falando, pastor, eu sou contra esses irmãos que falam assim, Senhor, se podes, tu podes, porque o Senhor pode tudo. Isso não é oração de medroso, isso é oração de fé. Senhor, se podes, se quiser, podes curar-me. Porque eu sei que no céu e na terra nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Eu sei que Isaías 53 estava se referindo ao Senhor. O Senhor levou sobre si todas as nossas enfermidades. Diga todas. Todas. A lepra é uma delas, amados. Ainda mais da consciência bíblica de que a palavrinha no hebraico, no grego para lepra, a NVI faz questão até de colocar na nota de rodapé, né? Naquele tempo, esse termo era usado para várias enfermidades de pele. Várias. Vitiligo, que chama? Vitiligo. Seria considerado lepra. Qualquer outra enfermidade de pele. O que Jesus faz, amados? Versículo 13. Jesus, estendendo a mão, tocou nele. Tocou nele. A lei, amados, era clara. Como diria o Arnaldo, a regra é clara. Tocar em um leproso tornaria o homem imundo. A natureza contagiosa da lepra era de conhecimento geral. Os leprosos teriam que viver em aldeias, isoladas. Assisti um desenho animado desse que o João me recomendou, João. Não sei se book, gospel, alguma coisa assim. Acho que é, né? Superbook. Aí tem um episódio ali do leproso. Não sei se você viu, João. O João gostou de desenho animado, né? Mas é desenho bíblico, bom. Muito bom. O pessoal, quando passa dos 60 anos, volta a assistir desenho. E aí no desenho, eu contando o desenho, né? Mas ele nem viu, né? Mas isso é outra história. Os leprosos viviam numa cova. O desenho retrata. As pessoas jogavam, Silvia, alimentos dali, numa corda, descendo. Esse leproso, amados, chega a Jesus. Pela lei, o contato com o leproso tornava a pessoa impura. Jesus, porém, não apenas tocou no leproso, mas o abraçou firmemente com a mão. Porque diz, estendendo a mão, tocou nele. A Bíblia Almeida traduziu tocar, mas significa, você segura aí, hein? Cingir, envolver e abraçar. Eu li esse texto, fui tomado, amados, por um êxtase espiritual. Nós temos um Redentor que nos abraça. Um Redentor que nos toca. E eu fiquei pensando, Regina e Cida, em um contexto com tantos cuidados necessários em relação ao toque. Esse texto nos remete a um Jesus que não ficou constrangido em tocar e abraçar um homem, na linguagem do doutor Lucas, coberto de lepra. Ele não tinha lepra no dedão do pé só, ele não tinha lepra na testa só, ele tinha lepra no corpo todo, e Jesus o toca e o abraça. E ao invés de Jesus ficar impuro, o cidadão ficou puro. O Redentor abraçou a humanidade impura. Isso aconteceu na minha história e na sua história. Nós éramos leprosos também, mas o Senhor inseriu na nossa história. O Senhor nos tocou, o Senhor nos identificou como humanos. Nós éramos cobertos de pecados, nós tínhamos ziqueziras existenciais, nós tínhamos feridas de alma, e o Senhor não apenas nos toca com a ponta dos seus dedos, Ele nos abraça com compaixão e graça.
Aí eu me lembrei de Hebreus, capítulo 7, versículo 25. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se aproximam de Deus, vivendo sempre para interceder por eles. E Jesus ainda disse algo mais, hein? O homem disse, se quiser, podes me purificar ou podes me tornar limpo? Jesus disse, eu quero sim. Fique limpo. Repita comigo, fique limpo. Isso não aconteceu, amados, na nossa história. Fique limpo. Jesus estava ali ativamente, amados, ao longo do seu ministério da Galileia, curando doentes, enfermos. E agora ele está diante de um homem leproso e Jesus demonstra a mesma graça, a mesma misericórdia. É isso mesmo que aconteceu conosco. Fomos tocados, amados. Me perdoe, amados, não é irreverência. Eu sei que se Jesus estivesse hoje aqui andando entre nós, imagina Jesus na Japuíba, Jesus na banqueta. A banqueta é muito frio, mas ele passaria um pouco lá. Na Volta Fria, Morro da Cruz, Morro da Fortaleza, Bracuí. Jesus na Nova Angra, caminhando. No Campo Belo ele ia passar rapidinho, mas iria passar também. No Belém, ele nasceu em Belém, não é? Então, ele ia ficar um pouquinho mais de tempo, Silvia, em Belém. Ele ia falar, oba, estou em casa. Não é? Em Belém. Hoje, em plena pandemia, amados, me perdoe se você me ter como irreverente. Eu acredito que Jesus usaria máscara, manteria o distanciamento social na medida do possível, mas se ele encontrasse alguém que lhe pedisse para ser puro, para ser salvo, ele quebraria o protocolo. E ele diria, eu quero, fique limpo. Eu não sei, Levi, se o pessoal acha que eu estou viajando, mas eu creio que Jesus iria quebrar o protocolo. Porque ele diz, eu vim para salvar os que haviam sido perdidos. Eu vim buscar e salvar o que havia se perdido. O Filho do Homem não veio para isso. Não há outro expediente para Jesus. Olhe para mim, amados, não há uma outra agenda. Há um homem querendo ser salvo. Jesus está ali. Jesus não vai dizer, olha, marca a hora comigo, vamos fazer um atendimento online. Jesus tocaria, ele toca, amados, ele toca o nosso coração, ele nos abraça com seu amor, ele é o nosso cobertor nas noites de frio, ele é o nosso ar quando o ar nos falta, ele é tudo que precisamos ter. Essa semana alguém me falou, pastor, eu só tenho Jesus. E eu falei, então você tem tudo que precisa. Quem tem Jesus tem tudo, amados. Jesus vai ao inferno para buscar um eleito do Pai. E vai. Não há limites. Não há restrições. Não há lockdown. Não há. Daí, amados, no mesmo instante a lepra daquele homem desapareceu. Também com uma ordem dessa, né? Quero ser limpo. E aí no versículo seguinte, amados, Jesus ordenou-lhe que não contasse isso a ninguém. É o outro ponto, João. E acrescentou, mas vá, apresente-se ao sacerdote, eu li o texto, citei o texto, as regras, ofereça pela purificação o sacrifício. Pode ser um cordeirinho, um passarinho, ou uma farinha com óleo. Para servir de testemunho ao povo. Porque testemunho para você não precisa. Mas é claro, o testemunho do curado é a cura. Tem que fazer, e presta atenção aqui, amado, você não pode se desviar. Eu fiz a seguinte pergunta ao texto quando eu estava estudando. Perguntei,
Como entender a ordem de Jesus para que não contasse a ninguém? Eu fiquei pensando, talvez porque Jesus não queria, naquele momento em si, desviar o foco da sua missão. Ele estava indo para Jerusalém. O foco era a cruz. Jesus não veio para ser um milagreiro. Jesus não veio para ser uma espécie de, bem entre aspas, tá? Coloca 1000 entre aspas, uma espécie de João de Deus, um curador. Jesus não veio, amados, para estabelecer no mundo um show da fé. Milagres. Quem tem mais doença aqui? Pode vir. Não. Por isso que o testemunho foi: vá e apresente-se ao sacerdote. No capítulo 17, a mesma ordem. Vá ao sacerdote para você ter a declaração de cura. Porque isso vai servir de testemunho para as pessoas. Vá. E é interessante, Maria Regina, que os 10 leprosos, eles foram curados enquanto eles iam. Porque Lucas 17,14 diz: vão e apresentem-se aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. E aí o sacerdote, para purificação tinha outro ritual, Adriano. Levítico 14. Deveria ter 2 aves vivas e puras, um madeiro de cedro, um pano escarlate e um isopo. Isopo era uma substância para purificar. Purifica-me com o isopo e ficarei limpo, né? Teria que esperar 7 dias, era uma outra quarentena. O cara ia ter, o Edson, ia ter que encarar uma outra quarentena. Igual você enfrentou. No sentido do Covid, né? Imagina isso daqui. Deveria se pegar depois 2 cordeiros sem defeito. O povo para ter sacrifício animal, né, gente? 2 cordeiros sem defeito, uma cordeira sem defeito, de 1 ano, 6 litros da melhor farinha, Francisca, para oferta de cereais. Provavelmente não era de mandioca, eram os índios que nos ensinaram a comer farinha de mandioca, né? Amassada com azeite e depois um copo de azeite separado. Não era assim, não. Mas esse homem, amados, eu vou perguntar retoricamente, tá ok? Você acha que esse homem achou pesado fazer esse ritual todo para ser considerado puro? Sim ou não? Não. Por quê? Porque ele havia sido curado. Tem gente, Ramos, que até hoje acha complicado ter que vir na igreja, se comportar no culto quando é adolescente ou junior, ou entregar o dízimo, ser fiel no desempenho de algum ministério. Tem gente que acha isso muito pesado. Mas você já foi curado, meu cidadão. Cabra, você já foi curado, você já foi salvo, você já foi purificado. Aí eu me lembro de uma música que o coral da Primeira Igreja Batista, é Bela Vista, um bairro lá de Barra Mansa, Marco Giovanni? Bela Vista? Não, Vista Alegre. Tem Vista Alegre. Vista Alegre, primeira igreja. E ali o pastor Jades Monteiro, falecido já. E o coral da igreja cantando: importa servi-lo, importa eu sei. Porque, amados, a gente já é curado. Repita comigo: eu já sou curado. Eu já sou salvo. Então, não tem peso. E você não precisa levar cordeiro, cordeira, farinha, nada. É só você entregar sua vida e dizer: Senhor, faça de mim aquilo que o Senhor quiser. Eu já estou limpo. Eu era morto e agora eu estou vivo. Senhor, da lama que o Senhor me tirou, o que vier para mim agora é lucro. Eu já comi comida de Satanás. Eu já mendiguei o pão. Eu já comi na sarjeta. Eu já cheirei até meu nariz sangrar.
Então agora, Jesus, o que for de sacrifício na caminhada, o que for de preço que eu tenho que pagar, não é preço. Importa servi-lo, importa eu sei. É isso que eu aprendo desse texto. E aí, amados, o que se dizia a respeito de Jesus, versículo 15, se espalhava cada vez mais. Grandes multidões, repita comigo, grandes multidões, afluíam para ouvir, para serem curadas das suas enfermidades. Fato é, amados, que aquilo que Jesus fazia reverberava longe. Jesus passou a ser seguido por multidões. A agenda de Jesus ficou pesada. E ele passou então a correr o risco, olhe para mim, até Jesus, Renali, correu o risco de se tornar um ativista. Versículo 16 é importante, Eduardo, diz assim: Jesus, porém, se retirava para lugares solitários. Quem gosta do grego, André Bernardo, eremos. Daí que vem o termo eremita. Lugares desertos, lugares solitários. E orava. Tem gente hoje que por muito menos quer cair nas mãos da multidão. Quer fazer show. Já viu aqueles shows de rock que tem na televisão? Que chega o camarada doido, depois de um solo de guitarra, ele deixa a guitarra e pula no meio da multidão? E aí o pessoal se afasta, ele cai, né? Aí é que é legal. Aí fica mais bíblico ainda, né? O cair é do homem. Né? Porque tem gente que gosta da massa. Tem gente que gosta dos holofotes. Tem gente que gosta das palmas. Tem gente que gosta do entusiasmo das multidões. Mas olhe para mim, o evangelho não é assim. No evangelho, o nosso caminho é descida. No nosso evangelho, no evangelho de Jesus, o maior é o menor. Quem serve é melhor do que quem é servido. Jesus nunca saiu dos trilhos. O aplauso da multidão não arrebatou nem um instante sequer. Ele combateu os perigos do entusiasmo fanático e da carnalidade, da sugestão, da popularidade. Jesus fugia disso. Até Jesus precisou vigiar para não se tornar um popstar. Eu fico muito preocupado quando eu sei de crentes. Nossa igreja não tem, mas quem vai pregar? Quem vai lecionar na IBD? É o pastor Ezequias? Eu vou. Se você é salvo por mim, você vai para o inferno. Eu não salvo ninguém. A palavra de Deus nos meus lábios é tanta verdade quanto as palavras nos lábios de qualquer um. Eu não estou dizendo com isso que a pessoa não tenha qualificações para o ensino. Não estou querendo dizer com isso. Mas eu estou dizendo, amados, que a palavra é de Deus. Nem Jesus quis ser o centro. Quando a multidão, as grandes multidões afluíam para ouvir e para ser curadas por ele, para serem curadas, Jesus se retirou para o eremos, o deserto. E ele orava. Não vou entrar em detalhes, Lucas faz 7 ocorrências de Jesus orando. Só para você anotar aí, Jesus estava orando após o seu batismo, sem sombra de dúvidas, no final, no episódio do Getsemane, ele de joelhos orava, e só Lucas fala isso, porque só um médico poderia falar isso. A sua oração era tão, usando a palavra do Hernandes, né, agônica, a oração tão agonizante,
que o seu suor se tornou em gotas de sangue. Só um médico poderia falar isso. Jesus orava. As aplicações, João Marcos. Primeiro, o reino de Deus é um reino de humilhados. Somente alcança a graça de Deus quem se prostra com o rosto em terra. A graça é para os indignos. O reino de Deus não é dos poderosos, não é dos que detêm autoridades. A proclamação do reino de Deus, eu gosto que o N.T. Wright fala sobre isso. A propaganda do reino de Jesus era diferenciada. Se Jesus estivesse nos nossos dias, ele jamais seria eleito. Imagina a cidade mais pacata do interior. Jesus, com a sua proposta de governo, jamais seria eleito. Porque imagina Jesus, amados, mais um exercício de imaginação, tá ok? Respeitosa. Jesus, horário eleitoral gratuito. Chega Jesus. Minha plataforma de governo é morrer. E quem quiser morrer, pode me seguir. Você que é pobre, que é oprimido, que é cativo, que é cego, vem comigo. Nós vamos trilhar um caminho da morte do eu. Vamos carregar uma cruz pesada. Vamos negar a nós mesmos. Vamos servir, sem esperar receber nada em troca. Reconhecimento zero. Remuneração zero. As pessoas nos vão chutar, pisar, esbofetear. Os membros da nossa família serão os nossos piores inimigos. Ninguém nos entenderá. Ninguém nos dará nada. Vote em mim. Para morrer, morra comigo. Eu só peguei a superfície da plataforma de governo de Jesus, hein? Só a superfície. A graça é para os indignos. Por isso que Jesus vai dizer no Sermão do Monte o seguinte: por que você vê o cisco no olho do seu irmão e não repare a trave que está no seu? Deixe que eu tire o cisco do olho dele. Enquanto você tem uma trave no seu próprio, você está dizendo isso? Hipócrita, tira a primeira trave do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Paul Tripp vai dizer: somente a graça, conforme vem até nós, pelo interior, por intermédio do ministério persuasivo do Santo Espírito, pode nos auxiliar numa avaliação precisa de nós mesmos e dos outros. Veja bem, Paul Tripp termina e eu tremo na base. A graça é necessária para que você perceba o quanto necessita dela. A graça é necessária para que você perceba o quanto necessita dela. Então, antes de você falar do irmão que está com problema no casamento, olhe para você. Antes de você criticar o irmão que está em adultério, olhe para você. Antes de você pegar um homem que está matando em série várias pessoas e você quer a morte dele e deseja a morte dele e aplaude a morte dele, pensa que você tem uma trave de insensibilidade e de indignidade. Em nossa cidade, recentemente, a população ovacionou um policial à paisana que executou um homem que estava com uma vítima. O meu temor, o meu terror, não foi pela ação, o policial tinha que fazer isso mesmo, é função. Mas o meu terror é que ele foi ovacionado. E um pastor disse: graças a Deus, a vítima do refém foi salva.
e o bandido foi abatido. Não se abate um ser humano, por pior que seja. O manifesto do reino invertido, olha para mim, o que é o reino invertido? É a pirâmide de cabeça para baixo, a base está em cima. Os piores estão por cima, pobre, oprimido, cativo, cego, leproso, prostituta. E Jesus ainda vai dizer, num dos seus discursos, de que as prostitutas e meretrizes irão entrar na frente de muito santarrão por aí, hein? Cuidado, hein? Cuidado para julgar o outro. Tira a trave do teu olho, meu irmão. Tira a trave do teu olho, minha irmã. Antes de falar da vida imoral da outra, antes de criticar a outra, se coloque no lugar. Quem pode julgar aqui? Diante da mulher adúltera pega em flagrante adultério, Jesus disse, aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Mulher, onde estão os teus acusadores? Ela falou, não estão. Nem eu te condeno, vai e não peques mais. Jesus não passou um band-aid num tiro de 40. Não entendo de arma, tem 40, né? E um band-aid dá para cobrir? Jesus não faz isso. Hoje os coaches fazem isso. Coloca um band-aid numa vítima que foi baleada com uma 40. Jesus não. Diz, vai e não peques mais. Mas vai. Vai. Aí eu me lembro do Marquinhos Gomes, né? Vai. E não peques mais. O reino de Deus é um reino de humilhados. É um reino de cegos, pobres, mancos, aleijados, coxos, paralíticos, doentes, com burnout, com TDAH, com SH, com tudo. Para LGBTQ, todos. O reino de Deus é um reino de humilhados. Aquele que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Olha para mim, amados. Se você ainda não percebeu quanto a graça é necessária para a sua vida, é porque você ainda não sabe o quanto você necessita dela. E isso é sério. Jovenzinho, eu me preocuparia com isso. Última aplicação, João Marcos. Em nossos retiros de oração, eu coloquei entre aspas, porque se o próprio Jesus teve um retiro de oração, imagine eu e você. Vamos imaginar, quando você está no auge da sua vida, para um pouco e vai orar. O ideal seria isso, Marco Giovanni, JBK, quando a gente estivesse cheio de trabalho, é que a gente deveria parar para orar. Lutero dizia o seguinte, ele acordava de manhã e dizia o seguinte, Juninho, hoje eu estou tão ocupado, meu dia está tão cheio, que eu não posso deixar de orar. Então, na agitação, pare para orar. Com isso, você vai encontrar clareza. Repita comigo, clareza. A respeito do nosso chamado a cooperarmos na missão no mundo. E aqui eu digo, amados e amadas, nada é mais militante do que a oração. Nada é mais militante do que a oração. Militante de direita, de esquerda. Olha, ninguém é mais feminismo, machismo, racismo e outras enfermidades. Ninguém que milita contra essas desgraças sociais é mais militante do que quem ora. Ah, amados, quando o crente ora, o inferno treme, amados. A sociedade ela é remexida. Jesus, amados, quando ele orava, o céu se abria. Lucas vai dizer em Atos dos Apóstolos que quando a igreja orou, o chão tremeu. Línguas como que de fogo pousaram sobre cada uma daquelas cabeças, cada um começou a falar em outras línguas e glorificar a Deus. Ore, ore, ore. Não é hora que melhora não, amados. Hora que transforma.
Ora! Você já experimentou orar mais e reclamar menos? Orar mais e murmurar menos? Orar mais e postar menos coisas? David Powlison, ele compartilha, amados, uma experiência que eu quero terminar com ela. Diz que num tempo, pode dar um clique aí, João Marcos, ele ouviu uma mensagem em Romanos capítulo 8, versículo 26. Não sei se você se lembra desse texto. E o tema foi: o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. E aí o pastor, amados, e David Powlison, falecido, conta essa experiência no seu livro, A Graça de Deus no Sofrimento, o último capítulo. Ele diz: eu lembro até hoje do ponto do sermão. Note que nossa fraqueza é singular, não plural. O texto diz: o Senhor, o Espírito Santo, nos ajuda em nossa fraqueza. Não diz fraquezas no plural. Paulo não queria fazer uma lista. Ele queria falar da nossa característica definidora. Eu falaria até da nossa condição. Nós somos fracos. Nós somos fraqueza. Hashtag, todos somos fraqueza. Somos fraqueza por causa da pecaminosidade. Somos fraqueza por causa da fragilidade. Somos fraquezas por conta da mortalidade. Alfredinho estava num culto, no outro estava no hospital, e no outro estava com o Senhor num culto eterno. Nós precisamos que o Pai coloque o seu amor sobre nós, nos E eu quero terminar com o Salmo 40, verso 17. Está preparado para receber a palavra de Deus mais uma vez? Sim ou não? Sim. O salmista disse: Maísa, Zé, quanto a mim, sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo e o meu libertador. Não te detenhas, ó Deus meu. Tudo a ver com a atitude daquele leproso. Senhor, se quiser, pode purificar-me. E Jesus disse: eu quero sim. Fique limpo. E aí me permita o último exercício imaginativo. Aquele leproso que tinha que gritar: imundo, 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 desgraçado, desgraçado, desgraçado. Agora ele gritaria: salvo, liberto, curado, purificado, transformado pela graça, maravilhosa graça. Feche seus olhos, amado e amada. Você tem consciência dessa graça? Eu não falei brincando não, tá ok? Se você não tem certeza de que morrendo hoje você vai para o céu, fica aí mesmo. Eu quero conversar com você, vem até mim. Nós vamos orar.